Empreendedores e empreendedoras desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Leonardo, sou formado em administração e agora a gente está começando esse projeto no Máximo 20. Vamos convidar vários diretores, CEOs e donos de pequenas, médias e grandes empresas. Então acompanhem com a gente essa trajetória. Espero que vocês gostem muito desse conteúdo, porque hoje a gente preparou com muito carinho e a gente queria muito trazer uma voz feminina para o podcast e a gente conseguiu a melhor voz que a gente podia aqui junto com o contato da Anshan. Então, aproveitem esse conteúdo que vai ser muito bom. Fala, família! Estamos iniciando mais um encontro do No Máximo 20. Queria agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Gostaria, então, de apresentar a Marta Saft, diretora-presidente da ThoughtWorks. Ela vai comentar um pouquinho sobre uma temática que é a diversidade, que cada vez mais está sendo puxada pelas organizações, é uma pauta que é importantíssima, tanto para o mundo dos negócios quanto para a sociedade. Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre isso hoje aqui. E para iniciar, a Marta vai ir se apresentando, eu já vou puxar a primeira pergunta. Marta, na tua opinião, qual que é a importância do profissional entender que a diversidade é fundamental nas organizações? Pode te apresentar e já ir respondendo a pergunta. Bom, gente, que prazer estar aqui, obrigada pela confiança, né? Vamos ver se eu posso contribuir. Aí tem bastante coisa bacana para falar sobre diversidade, que é um assunto bem próximo do meu coração e da minha trajetória. Bom, eu sou diretora-presidente, estou diretora-presidente da ThoughtWorks no Brasil, numa diretoria pareada com a Caroline Sintra, que é minha parceira aí de jornada. Estou na ThoughtWorks há 8 anos. Eu sou advogada de formação, então comecei, né, a minha atuação em escritório de advocacia e acabei indo para a ThoughtWorks depois de uns anos para montar o departamento jurídico e fiquei cerca de 5, 6 anos como diretora jurídica lá dentro. Passei pela diretoria de recrutamento também, até que em 2018 assumi o negócio aí, o desafio de tocar o negócio aqui no Brasil. E fico feliz de poder falar de um tema que é tão relevante, mais do que isso, assim, bom vocês trazerem essa pergunta da perspectiva do profissional, porque tem uma mudança no que diz respeito à conversa de diversidade e inclusão, que acontece em canais diferentes, uma mudança e um esforço, né? Tem a conversa que acontece nas salas de liderança das organizações da gente, e tem aquela conversa que acontece com todas nós, nos corredores, e são duas que precisam ser unificadas, né, para que os esforços da gente eles possam ser efetivos. E me perguntar como profissional, como eu apoio essa jornada, isso é muito importante. Entender como eu impacto o meu contexto é uma parte da conversa da qual a gente não pode fugir se quiser fazer a diferença no todo, né? E daí respondendo também numa perspectiva profissional de líder, em primeiro lugar, eu ia dizer que é relevante entender a importância da diversidade, porque essa é uma pauta sem volta. É uma pauta que, como tu já falaste, ganha mais força a cada dia, seja por convencimento próprio ou por uma tendência de mercado, né? E é uma realidade com a qual os negócios da gente vão ter que conviver. Passou o tempo que era opcional a gente falar em diversidade, eu acho que essa é uma super vitória no caminho de uma atuação mais responsável das nossas empresas. E, sendo assim, eu prefiro também, eu acredito muito mais nas lideranças com atuações efetivas nesse espaço, quando elas vêm no lugar de entendimento real de qual é o problema que a gente está tentando resolver, né? E de abraçar a diversidade como parte do propósito das nossas carreiras e também das nossas organizações. Até comentando uma questão, que como a gente está falando do profissional, o profissional mais jovem, tu acha que seria já interessante esse profissional chegar nas empresas, sair da universidade, já sabendo um pouquinho, já as universidades puxando essa pauta? Eu acho que sim, eu acho que é interessante a gente começar a pensar isso como parte do desenvolvimento, né, das nossas competências profissionais, né? Porque hoje em dia acho que a gente pode combinar e partir do ponto pacífico de que ter organizações diversas, em primeiro lugar, é a coisa certa a se fazer, né? Em segundo lugar, é uma tendência de mercado, como a gente estava falando. E daí, falando do ponto de vista assim, de ser a coisa certa a se fazer, eu acho que a gente pessoalmente pode se conectar com isso, né? Se o mundo ele é composto de uma população diversa em termos de gênero, de raça, orientação sexual, idade, classe social, condição física,
O errado é entender que é normal ver esses grupos desigualmente representados nas organizações da gente, né? Então, eu acho que essa é a primeira constatação a ser feita, que já indica uma necessidade de um olhar, né, para essas questões. Se uma população como a brasileira, que é composta majoritariamente por mulheres e por pessoas não brancas, eu entro na minha empresa e eu vejo uma maioria de homens brancos, alguma coisa não está certa, né? E eu acho que essa é uma crítica que a gente tem que ser capaz de fazer desde muito cedo na nossa jornada profissional, seja para influenciar o ambiente, ou seja para escolher também ao que eu estou alinhando, né, esse meu início de carreira. Então, acho que enxergar isso numa organização deveria, por si só, já ser uma razão para promover e apoiar ações de diversificação nesse ambiente, né? E é interessante, né, a gente passar por esse processo assim, como se fosse necessário, é difícil falar que é necessário a gente convencer que diversidade é importante, porque depois de um tempo trabalhando com isso e ampliando um pouco também os horizontes sobre essas questões de diversidade, já parece tão dado que é fundamental para as nossas organizações e para a nossa sociedade, né? Porque tem um elemento aí que é bem intangível dos ganhos de ter uma empresa diversa, né? A qualidade das discussões se eleva, a gente sabe disso, a gama de perspectivas na mesa ela vai ficando mais rica, os corredores da empresa ganham mais vida, né? E essa é uma experiência que a gente tem na Totorx, é muito legal de ver, e todas as pessoas da organização acabam aprendendo com essa convivência no ambiente que começa a representar, né, aos poucos, um pouco mais a fotografia de diversidade da nossa população. Mas para quem precisa de elementos mais tangíveis para se convencer, também tem vários estudos ao longo dos últimos anos, né, que focaram em demonstrar ganhos de performance das organizações, colocar número, né, nessa conversa, que definitivamente não é uma conversa mais só de ideais, né, tem um impacto mesmo na nossa capacidade de responder para o mercado com soluções que têm que ser diversas e que têm que ser plurais. E até pegando mais a questão da liderança em relação à diversidade. Quais foram os maiores desafios que tu encontrou nessa caminhada? Porque realmente, como tu falou, são discussões variadas, né? Cada um tem a sua opinião, cada um veio de uma classe social em algumas empresas. Então, como é que tu consegue liderar tão bem isso? Como é que faz para administrar toda essa diversidade? Olha, é uma resposta grande, porque os desafios são tantos, né? Eu, como mulher branca, eu reconheço a gama de privilégios, né, que eu tenho, dos quais eu pude me beneficiar na minha jornada. Então, de causa, eu conheço muito bem essa luta, né, por diversidade de gênero, mas tem uma coisa da gente também abrir os olhos, né, para todos os desafios que a gente tem, para os diversos grupos de diversidade e seguir aprendendo, né, porque a jornada de diversidade ela é uma jornada fantástica, de muito crescimento para as pessoas, para a organização, mas ela não necessariamente é uma jornada que torna as coisas mais fáceis para nos gerir a organização, né? Então essa com certeza é uma das coisas que eu aprendi. O grande desafio que vai se desdobrar em outros é justamente esse de abraçar a diversidade como um componente integral da organização. Significa permitir que ela esteja em todas as partes. É a diferença entre fazer uma diversidade que é estética e uma diversidade que é real, de inclusão real. Então, a diversidade ela não deve ser sobre mudar o visual da organização, e sim permitir que sejam mudadas dinâmicas da organização como um todo, para abrir espaços para essas contribuições e para essas perspectivas que um grupo diverso pode trazer. E numa estrutura, né, que é comum às nossas organizações, que é concebida por um grupo dominante, que reproduz uma dinâmica do grupo dominante, não dá para a gente pensar que só incluir pessoas diversas vai fazer com que elas cheguem e com que elas tenham sucesso, né? Que as pessoas vão ter que entrar e se adaptar a essa estrutura concebida, né, por esse perfil dominante das nossas organizações. Então, tem uma expectativa que não é realista, né, que é só trazer as pessoas também bom, faça-se a diversidade, todos os seus efeitos e benefícios, mas sim um comportamento que precisa, como um todo dentro da organização, uma mentalidade de inclusão e que permeia todos os espaços da organização, que tem que ser
de fato, abraçada, permear todos os nossos processos e todas as lógicas que a gente usou até então, né? E eu acho que essa é um pouco mais polêmica, tá? Porque ela discorre bastante também em relação ao tempo de discussão, que no caso é a questão de cotas. Tem empresas que utilizam cotas nas empresas para fazer a admissão. Não sei se eu posso perguntar o que tu acha disso, mas como é que funciona isso na ThoughtWorks e como é que tu imagina que seja o ideal para as organizações? Bom, vou falar primeiro da experiência da ThoughtWorks, que por muito tempo a gente fez os esforços iniciais e foi muito fácil progredir nos esforços iniciais, né? Quer dizer, a ThoughtWorks trabalha com diversidade de gênero há muito tempo, né? Então teve uma coisa da gente saber fazer diversidade de gênero no início e depois a gente começou a olhar para outras coisas, olhar para interseccionalidades, né? Gênero e raça, e daí mais, né, de forma direcionada para a raça. E a gente começa a entender que tem um progresso inicial que a gente faz e que acontece de uma forma mais orgânica, com esforços, né, até menores, e a gente vê resultados. Mas depois de um tempo, a gente precisa começar a ser intencional. A gente precisa começar a tratar a questão de diversidade como um resultado que a gente vai perseguir como qualquer outro resultado de negócio. Então, hoje a gente tem metas dentro das nossas estratégias, né, com relação ao percentual de perfis de diversidade que a gente quer contratar no ano, ao percentual absoluto final que a gente quer ter, né, ao final de cada ano, para a gente também poder traçar a nossa linha de evolução nesse caminho e planejar os esforços e os investimentos necessários, né? Então, sim, trabalhar com metas ou com cotas pode sim ser um caminho efetivo para chegar lá. A lógica do sistema, né, que até hoje favoreceu que chegassem a determinadas posições nas nossas empresas, pessoas de um determinado perfil, ela continua aí, né? E além disso, a gente tem toda uma carga histórica e social que coloca os grupos minorizados numa posição de desvantagem para a gente achar que essa representatividade nas organizações da gente vai acontecer de forma orgânica, como eu falei, ela não vai, né? As pessoas de grupos minorizados, elas estão passos atrás, né, na linha de partida, na corrida por um emprego, no acesso à educação, e isso significa que elas não vão passar pela nossa porta primeiro. Sempre vão ser as pessoas mais privilegiadas que vão passar pela nossa porta primeiro, né? Então, a gente precisa mesmo redefinir, além de ter, né, intencionalidade, que pode se definir em metas, cotas, né, como funcionar melhor para a organização, a gente precisa redefinir os critérios, os processos para que mais pessoas tenham a chance de ocupar esses espaços das nossas empresas que hoje são ocupados por um grupo mais heterogêneo, né? E daí, como eu estava falando, né, sobre abraçar a diversidade de uma forma mais integral, não passa só por contratar, passa também por desenvolver. Se eu tenho um treinamento para 50 pessoas na minha empresa, quantas das pessoas selecionadas para esse treinamento são pessoas negras? Quantas dessas pessoas são mulheres? Essas são perguntas simples, que parecem simples, mas não podem ser simples o suficiente para a gente esquecer de fazer, né? A gente não pode mais deixar de fazer essas perguntas. E daí, sendo um pouco polêmica também, eu acredito de verdade que o discurso puramente meritocrático não tem espaço quando a gente fala de diversidade, né? Tem sim um lugar de responsabilidade que as empresas da gente ocupam, e está na hora de, como liderança, a gente não se furtar de fazer as perguntas certas, porque elas podem ser difíceis, mas elas são certas. Em relação aos clientes, vocês devem passar muita confiança até para diretores que estão ouvindo isso, lideranças de empresas que precisam fazer com que a sua empresa tenha mais diversidade. Até para vender um pouco para o pessoal a importância disso. O que os clientes de vocês falam para vocês, o que tu sente de confiança, de passar confiança para o pessoal, mostrando essa diversidade, mostrando essa inovação no mercado, né? Porque, querendo ou não, o mercado do Rio Grande do Sul hoje ele é muito fechado para muitas coisas. Se a gente vai para São Paulo, a gente vê muito mais diversidade nas empresas do que aqui, infelizmente. Mas a gente está evoluindo muito e até com o podcast a gente quer trazer isso para o pessoal daqui, para essa evolução. Mas o que tu vê em relação ao feedback dos clientes sobre a diversidade? Olha, como eu falei, diversidade, a gente não faz nada disso por caridade, a gente faz porque é coisa certa e a gente faz porque é negócio também, né? Quando a gente está construindo soluções para
que vão para o mundo, né? Como é que a gente vai acreditar que essas soluções elas são compreensivas das necessidades e dos interesses de todo mundo se elas foram pensadas, elaboradas por um grupo heterogêneo, né? É aquela velha história, não sei se vocês já viram, do dispenser de sabonete, que quando foi ser usado por uma pessoa negra, não depositou o sabonete na mão da pessoa, porque muito provavelmente o grupo que desenvolveu, né, aquele equipamento não tinha uma pessoa negra sequer para testar, né, se ele funcionava num tom de pele diferente. Então, eu acho que quando a gente conversa com as nossas clientes, eu acho que a gente é uma empresa assim provocativa por natureza, a gente está aí para promover transformação, né, nos ambientes das nossas clientes, mas isso não vem simplesmente de uma intenção de fazer isso acontecer. Com certeza, a forma como a gente trata as pessoas, que passa por esse olhar de respeito, por essa possibilidade delas virem inteiras para o trabalho mesmo, delas entenderem que aquele perfil e o background diferente que elas trazem é valorizado dentro da empresa, permite que elas colaborem de uma forma, né, no todo do seu potencial, e isso é visto pelas clientes. E em muitos casos a gente também, essa forma da gente tratar a empresa, tratar as suas pessoas e das pessoas entre elas, né, se olharem com um olhar empático, se apoiarem mutuamente, isso contribui para o trabalho e muitas vezes acaba servindo de inspiração para os times das nossas clientes também. Perfeito, Marta. Inclusive, assim, ó, parabéns por ser essa liderança, por estar na Totrix e estar puxando essa pauta. Agora, para finalizar, como é de costume, a gente gosta de sempre trazer uma dica para o pessoal que está assistindo. Então, qual que seria a tua dica de hoje? Acho que a dica é faça alguma coisa. A gente sabe que a largada foi dada há algum tempo para a pauta de diversidade e resta a gente reconhecer as mudanças que estão nas mãos da gente todos os dias, porque fazer é o que muda o jogo. Se tudo parece muito grande, não tem nada de errado em começar por um objetivo menor e aprender com ele como a gente faz para mover para o próximo passo. É melhor do que entrar no discurso de que é difícil ou que o ano que vem eu faço, né? E, assim, nunca vai chegar um momento que a gente vai ter todos os recursos, ter todo o conhecimento, e até achar que a gente tem todo o conhecimento é perigoso. Então, olha em volta, olha para os coletivos, para os institutos e afins que têm credencial na luta por grupos diferentes, e chama essas pessoas para a mesa, para conversar, para construir junto, para te ajudar a entender como identificar e a ouvir as demandas e responder a elas também, né, dentro da organização e até na sociedade, nossa relação com a sociedade. E evitar cair na armadilha, né, de celebrar só a exceção. É muito legal ter uma mulher líder, ter uma diretora negra, PCD, isso vale sim, isso representa sim, mas não é suficiente. Porque se for só uma pessoa aqui e outra lá, significa que a gente não fez o suficiente ainda e a gente precisa evoluir daí para uma dinâmica organizacional que crie caminhos de entrada, de desenvolvimento e de acesso a todos os espaços da organização para todas as pessoas e não como exceção, né? Esse tinha que ser o horizonte, o balizador dos planos da gente. E daí, para complementar essa dica, eu acho que invistam em educação em todos os níveis da organização, uma liderança consciente das diferentes lutas e de como as estruturas do sistema estão refletidas dentro da nossa organização, está mais preparada para apoiar iniciativas que possam contribuir para a mudança do cenário atual, e um time educado e empático consegue entender como engajar em iniciativas em curso, levantar novas ideias, apoiar os colegas de trabalho, né? Então, acho que também a gente costuma muitas vezes cair nesse discurso de todos somos iguais, né? Eu acho que a gente precisa falar sobre desigualdade, a gente precisa aprender sobre elas, não fosse pelas desigualdades no mundo, a gente nem está tendo essa conversa aqui, né? Então vamos falar de desigualdade, a gente vai encontrar um monte de coisa feia aí sobre a humanidade, que pode ser difícil de encarar, mas é onde está a base sólida para a gente ter discussões, né, sobre esses temas de diversidade, e entendendo os abismos que existem entre a gente, que a gente aprende a criar as pontes. Pessoal, infelizmente a gente está finalizando aqui essa entrevista. Ela deu a dica de educação, a dica que a gente deu na abertura do podcast também, isso é muito importante. Sempre procurem educação, conteúdo, assistam o podcast, que aqui vai ter bastante conteúdo para vocês. Contem com a gente. Marta, muito obrigado mesmo
por ter participado com a gente aqui hoje. Então, família, muito obrigado por terem acompanhado o podcast aqui hoje. Muito obrigado, Marta, por ter se disponibilizado a conversar conosco e trazer um pouco de conteúdo para o pessoal. E até uma próxima.